bem com vocês, pessoal? Eu, a Teacher Patrícia, continuarei com vocês e hoje a nossa intérprete Cláudia. Hello, Cláudia, how are you? Tranquilos? Vamos ver então o que vamos ver hoje? Hoje falaremos sobre o presente simples e as suas formas, o present simple. Você conhece esse tempo verbal? Sabe sobre o que estamos falando? Então vamos ver? Vamos lá? Olha ali, read the comic strip. Vamos ler comigo essa tirinha, né? Então olha lá, você conhece esse personagem? Eu acho que você já deve ter visto por aí. Garfield, are you climbing the Christmas tree? Yes and no. Ele pensa, né? Ele responde. O que será que ele está fazendo? Então eu quero que você me responda. Número 1, what is Garfield doing? Você pode fazer uma resposta completa, it is, ou Garfield is doing, ou só a resposta. Vamos lá? Escreva no seu caderno. Então, o que ele está fazendo? Ele está climbing the Christmas tree. Ele está escalando, né? Na verdade, como ele não conseguiu, por isso que ele responde yes e no. Na verdade, ele está quase caindo, né? Muito bem. Olha lá, então. Agora a gente tem um outro quadrinho, um pedaço de uma historinha. O Garfield fala para o Normal, que é o gatinho pequenininho. Follow me, Normal. This is how you climb a tree. E embaixo a gente tem a frase que a gente acabou de ver. Qual é a diferença das duas ações? Eu tenho o mesmo verbo, aqui eu tenho climb, aqui eu tenho climbing. O que está acontecendo? Qual é a diferença? Você consegue entender qual é a diferença? Vamos ver? Então vamos lá. Na primeira imagem, Garfield, are you climbing the Christmas tree? Aqui a ação está acontecendo no momento da fala. Então, eu estou falando sobre o present continuous. Lembra do present continuous? É aquele que usa o ing com o verbo to be. Lembrando sempre que cada sujeito tem o seu verbo to be. Se aqui fosse he, eu teria que usar is. Is he climbing? Na segunda imagem, ele faz essa ação sempre, é uma coisa cotidiana. Então, aqui eu vou usar o present simple. O que mudou? Eu não tenho ing no verbo e não tenho o verbo to be, certo? Então, essa é a diferença dos dois presentes. Presente contínuo, momento que eu estou falando. Então, eu estou falando, eu estou escrevendo. Presente simples, eu falo, eu escrevo, ok? Então, eu não tenho nem verbo to be e nem ing. Tranquilo? Muito bem. O simple present é o tempo verbal que representa as ações habituais, aquilo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. O que a gente costuma fazer no nosso dia a dia? Eu acordo, eu escovo o dente, eu tomo café, eu assisto aula, eu faço lição de casa, isso eu faço no meu dia a dia, ok? Olha ali os exemplos. I do my homework every day. Eu faço minha lição de casa todos os dias. You study English every Wednesday. Você estuda inglês toda quarta-feira. Na terceira pessoa do singular, eu não posso esquecer desse detalhezinho. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she e it. A teacher esqueceu do S aqui, tá, gente? Arruma aí. He, she e it. O verbo recebe S, ES ou IES. Depende de cada verbo. Então, olha aqui o exemplo. She does her homework every day. Como o meu verbo aqui é do, termina com o, ele vai receber ES. He studies in the afternoon. Ele estuda de tarde, no período da tarde.
It rains every night. Chove toda noite, certo? Terceira pessoa, eu preciso de S. Tranquilo? Muito bem. Os verbos na terceira pessoa, que terminam com S, Z, X, SH, CH e o O vão receber ES. I watch TV, she watches, he watches e assim por diante. Os verbos terminados em Y, bastante atenção nessa regra. Quando eu tenho um verbo precedido de consoante, precedido, teacher, o que é isso? Quando antes eu tenho uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e vou colocar IES. Então, I study. Study eu tenho o D antes do Y. Eu tiro o Y e coloco IES. Já quando o meu verbo tem uma vogal, I play, o que acontece? O verbo apenas recebe S, he plays. Tranquilo? Então, eu não posso esquecer. Terceira pessoa do singular. He, she, it, o meu verbo vai receber S. E aí, alguns casos especiais. E a minha exceção é quando tiver o verbo have. Ele vai virar has. Ele foge às regras normais, então o verbo have, ele vira has. I had dinner at 7 p.m. She has. Cuidado, não vai colocar haves, ok? Tranquilo? Moleza? Muito bem. Então, agora a gente vai ler my daily routine, meu dia. Como é que acontece no meu dia? E você vai escolher qual é o verbo que completa o texto. Então, eu vou lendo e você já vai aí completando com o verbo correto. Vamos lá? Let's go. I usually get or gets up at about 7 a.m. After my alarm clock, ele wakes me up. I always have or has breakfast with my family. At school, my friends and I, cuidado aí, ó, my friends and I, study or studies a lot. Rita, my best friend, read or reads many books. At night, my family and I have or has dinner at 8 o'clock. What about you? How's your routine? Então, agora no teu caderno você vai escrever qual o verbo que você usou. Vamos lá? Responder esse texto, você tem que prestar atenção nos sujeitos. Se não for he, she ou it, o meu verbo não vai receber S. Vamos ver como é que ficou? Então, vamos lá. I usually get up. Então, sempre concordando com I.
After my alarm clock. Meu relógio, então, é it. Wakes. I, de novo, have. My friends and I, somos nós, we study. Rita, Rita é she reads, olha o S. At night, my family and I, somos nós também, have. E daí eu pergunto, what about you? E você? Monta a sua rotina no seu caderno, vai se baseando nesse texto como exemplo e monta a tua rotina. Não consegue escrever tudo em inglês? Vai escrevendo em português, lembrando dos verbos em inglês, vai misturando, não tem problema. E depois passa tudo para o inglês. Combinado? Faz aí no teu caderno. Muito bem. E a forma interrogativa? Como é que eu faço a interrogativa? Você lembra que no verbo to be, eu passava o verbo to be para frente? Então, né? Então, I am studying and I studying. Só que agora eu não tenho o verbo to be. O que eu vou fazer? Agora, no presente simples, eu uso como verbo auxiliar o verbo do. Ele é o meu verbo auxiliar. Cuidado! Ele pode tanto ser verbo principal como verbo auxiliar. Então, olha lá. De maneira geral, na forma interrogativa, utilizamos o auxiliar do no início da frase. Do you usually get up? Yes, I do. No, I don't. Do we? Do they? Certo? Então, o do eu vou usar no início da frase. Mas, se eu estou falando da terceira pessoa, cuidado, a terceira pessoa ela é sempre muito especial no present simple. Então, presta sempre cuidado quando, atençãozinha quando apareceu a terceira pessoa. A terceira pessoa não recebe S? Assim vai acontecer com o auxiliar. O auxiliar que era do, vira does. Então, na terceira pessoa do singular, o he, o she e o it, vamos usar o auxiliar does também no início da frase. Como ele já está com S, o que vai acontecer com o S que tinha lá no verbo? Ele vai sair, certo? Então, does she get up? Tiro o Szinho que estava aqui e jogo ele no auxiliar. Does she get up at 7 a.m.? Yes, she does. No, she doesn't. Posso usar abreviado, posso usar does not. Tranquilo? Moleza? Ótimo. Então, vamos lá. Então, agora você vai fazer o exercício. Número 3. Você vai escolher a alternativa correta. Presta atenção. Olha ali a imagem. Então, eu tenho dois meninos com uma bola laranja, uma bola grande. Com o que a gente usa essa bola? Então, a pergunta é, do they play basketball on the weekend? A minha resposta é, yes, they do, ou no, they don't. Na letra B, escolha a frase escrita corretamente na forma interrogativa, do presente simples, interrogativa. Lembra? Auxiliar, vai para frente. Será que vai ficar? Does he likes to play basketball? Does he like to play basketball? Ou do he like to play basketball? Qual é a resposta correta? Responde no teu caderno. Então, eu tenho dois menininhos com uma bola de basquete. E a minha pergunta é, eles jogam basquete no final de semana? E você responde, yes, they do. Sim, eles jogam, né? Estão ali com a bola. E daí, na forma interrogativa, como é que vai ficar? Vai ficar, does he like? Por que não pode ser a primeira? Porque a primeira está com S. Cuidado, pessoal, presta atenção nesses detalhezinhos. Se o meu S já está no auxiliar,
eu não preciso do S lá no verbo novamente. Cuidado com isso. Não poderia ser a última, porque aqui eu tenho do. E com he, eu tenho que usar does. Cuidado com as pegadinhas, beleza? Muito bem. E a forma negativa? Como o nome já diz, negativo quer dizer não. Quando eu tinha verbo to be, eu colocava o não no verbo to be. I am not, you are not, né? Ou podia fazer a forma contraída, you aren't, he isn't. Agora o meu verbo auxiliar é o quê? Do. Então, como é que vai ficar? Don't. De maneira geral, a forma negativa, utilizamos o verbo auxiliar don't. You don't, we don't, e assim por diante. Mas a terceira pessoa, que é especial, vai ficar doesn't, certo? Eu posso usar tanto abreviado quanto separado. Do not, does not. Cuidado na hora de abreviar. Cuidado. O que é a minha abreviação? É tirar o O. Presta atenção. Então, na terceira pessoa do singular, o he, o she e o it, nós vamos utilizar o verbo auxiliar doesn't. E o verbo principal volta ao seu formato, sem S. She doesn't get up at 7 a.m. Tranquilo? Então, terceira pessoa tem que sempre dar uma cuidadinha, tá? Vamos lá. Número 4. Escolha a alternativa correta. Então, olha lá. Presta atenção na frase e o que você vai completar aí. Letra A. I study during the week, but I don't ou I doesn't study on the weekend. Na segunda, letra B. She don't ou she doesn't like to wake up at 7 a.m. on Saturdays. Na letra C. Does she do her homework every day? O que eu respondo? Yes, she does. No, she do. Anota no teu caderno. Tenho certeza que você acertou. Então, vamos lá. I study during the week. Então, I don't. Não pode sair doesn't, né, people? Pelo amor de Deus. Na letra B, she doesn't, né? Terceira pessoa. E a letra C? Does she do? Yes, she does. Certinho? Terceira pessoa, does. As outras pessoas, do. Ok? Moleza. Muito bem. E agora? Agora é o momento do nosso quiz. Que momento é esse? É o momento para a gente relembrar o que a gente viu e responder as questões. Preparados? Muito bem. O que a gente falou mesmo hoje? Present simple. É o tempo verbal que representa as ações do nosso cotidiano. O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar que a terceira pessoa ela é especial.
Então, entrou na jogada o he, o she, o it, tem alguma coisinha diferente. Se está na afirmativa, eu vou colocar o S. O S onde? No verbo. She plays, he studies e assim por diante. Na interrogativa, eu vou usar o does, mas aí o meu verbo fica sem o S. Does he play? Tirei o S. E na negativa, eu vou usar o doesn't ou does not e o meu verbo também tira o S. Isso na terceira pessoa. As outras pessoas vão receber do, do not ou don't. Moleza? Tranquilo? Anotou tudo no caderno? Então anota, faz as suas anotações. Não conseguiu entender? Depois dá aquela pesquisadinha para não ficar com dúvidas, ok? Então vamos lá. Número 1. Como ficaria a frase? They play soccer very well, na forma negativa. Será que ficaria they doesn't play soccer very well? Ou será que ficaria they don't play soccer very well? O que você acha? Qual a alternativa que você escolhe? A número 2. Qual é a resposta correta para a pergunta Do you like chocolate cake? Yes, I do. No, thanks. O que será que eu vou responder? Eu vou dar um tempo para você analisar essas respostas. Vamos lá. E aí, então, they play soccer, na negativa vai ficar they don't. Terceira pessoa, só que usa does, em terceira pessoa do singular. O he, o she e o it. Aqui eu tenho they, então só pode ser they don't. E a número 2, qual a resposta correta? Se alguém te pergunta, do you like chocolate cake? Yes, I do. Duvido que alguém vai falar no, né? Não, obrigado. Certo? Tranquilo? Tudo certinho? Muito bem. Então, hoje nós vimos o present simple e as suas formas. A forma negativa, a forma interrogativa. Tranquilinho? Ótimo. Vejo vocês em breve. Bye. Bye, Cláudia.